tudo assim, né? A gente tinha uma função de um intervalo da reta, num espaço vetorial normado, completo, e a gente viu que tinha uma definição razoável de derivada. Que coincidia, pelo menos, digamos, em termos da sintaxe, né, da apresentação das coisas, coincide com a definição usual na reta. E tinha até uma integral e um teorema fundamental do cálculo nesses espaços, né? A nossa pergunta hoje, que vários de vocês já sabem como é que é a resposta, a nossa pergunta hoje é como é que a gente fala de derivadas entre espaços vetoriais. E hoje, quer dizer, estou apresentando quase como uma pergunta filosófica, né? E é um pouco isso mesmo. O espírito da aula vai ser basicamente definir coisas, no máximo a gente vai provar uma propriedadezinha ou outra. Mas, quer dizer, vai ver exemplos e tentar se acostumar com essa ideia aqui. Na verdade, as aulas da semana que vem, que vão ser com o monitor, vão ser bem dedicadas a falar de vários exemplos e contra-exemplos e tudo mais. Bom, deixa eu observar algumas propriedades boas da derivada aqui nesse caso, né? E quando eu digo propriedades boas, são propriedades que a gente espera a partir da definição usual de derivada na reta, né, de funções da reta na reta. Bom, uma delas é que ficou implícita na aula de ontem, eu quero só observar isso, que é se a gama é diferenciável num ponto t0, então gama é contínua em t0. E isso a gente observou o seguinte, que se a gente fez um argumentinho que dizia o seguinte, que era que, bom, se estava implícito na prova daquela desigualdade do valor médio, que eu já vou mencionar, mas é que se L, ontem L era a norma do Supremo, mas se podia reescrever a prova assim, se eu estou preocupado com um ponto, e eu pego uma constante maior do que L, então existe um ε0, tal que a distância entre gama de t menos gama de t0 é menor ou igual que L' vezes t menos t0 para todo t que está no domínio da função, interseção com o intervalo. Bom, está aqui embaixo. T0 menos epsilon. Para orientar vocês, ontem o T0 se chamava U. Bom, é um pedaço daquela prova lá que a gente apresentou. Bom, aqui na verdade é uma pergunta. A gente vai... Então esse resultado muito básico de análise na reta continua valendo quando a gente está tratando essa derivada de R no espaço vetorial. Um resultado que a gente meio que conseguiu recuperar foi o teorema do valor médio, né? Virou uma desigualdade. E essa desigualdade é o que eu vou escrever aqui agora. Poderia ter sido escrito assim, porque dados dois pontos t e... Bom, chamei de x e x' ontem, vou preservar. Dados x e x' no intervalo AB, a distância de gama de x
para gama de x' é menor ou igual que o sup da derivada no intervalo aberto, de fato. Bom, aqui tem que botar a gama contínua. E diferenciável. Bom, contínua. Vou botar simplesmente diferenciável. A gente sabe que só precisa diferenciar dentro do intervalo AB aberto, mas não vamos nos focar nisso agora. A desigualdade que em particular implicava que a gama era Lipschitz, né, essa derivada limitada. Esse supremo pode ser infinito, do jeito que eu escrevi. E aí a desigualdade não diz nada. Mas se o supremo for finito, então a gente tem essa desigualdade do valor médio. Então esse é um exemplo de um resultado bom da derivada usual que passou mais ou menos aqui. Deixa eu falar de resultados que a gente não tem, né? Que a gente talvez fossem razoáveis de ter. Bom, tem um que a gente não tem, mas não tem por uma razão meio boba, né? Quer dizer, talvez o próximo resultado fundamental de derivada na reta seja a regra da cadeia. E a regra da cadeia é importante que tem... Bom, assim, a gente sabe diferenciar no braço um número pequeno de funções e a regra da cadeia permite diz pra gente uma coisa legal, que é, se você sabe diferenciar f, sabe diferenciar g, você sabe diferenciar a composição de f com g. E isso ajuda a gente em vários contextos. Bom, tem outra regra desse tipo que é a regra de Leibniz, para diferenciar produto. Que a gente também não... Bom, isso aqui não tem. Né? Deixa eu botar um símbolo mais indicativo de que não tem. Mas essas duas regras elas não podem valer aqui por uma coisa simples. Quando eu tomo uma função da reta no espaço vetorial, se eu quero compor essa função com uma outra coisa, essa outra função tem que sair daqui de V e ir para algum outro lugar. E a gente ainda não... Quer dizer, essa noção de derivada que a gente definiu aqui ainda não nos permite fazer isso. A gente vai resolver esse problema hoje. Mas o meu ponto não tem como ter uma noção de regra de cadeia que funcione, mas por um motivo simples, que é aqui a gente só permite diferenciar funções com um tipo específico de domínio, que não bate com os contradomínios que a gente permite. E a regra de Leibniz, em algum sentido, é pior ainda, né? Para ter regra de Leibniz, você tem que ter produto. Em geral, o espaço vetorial não tem uma noção de produto de dois elementos lá dentro. Então, não tem que esperar. Então, talvez, digamos assim, a regra de Leibniz, pelo menos no contexto geral que a gente está trabalhando, não seja mesmo uma coisa a preservar, né? Se eu quero diferenciar funções entre espaços vetoriais, a regra de Leibniz parece que meio que tem que cair fora. Só pode aparecer quando o espaço tiver alguma estrutura adicional. De fato, a gente vai ver exemplos em que essa estrutura existe, mas isso... E aí a gente tem generalizações disso, mas por enquanto não é muito o caso. Bom, estou falando disso tudo porque vai ser interessante para a gente querer tratar de uma noção de derivada que permita a gente provar que uma função, se é diferenciável num ponto, é contínua nesse ponto, que ela satisfaz algum tipo de desigualdade do valor médio. Isso aqui vai vir depois, de fato, mas depois a gente vai ver. E seria bom que isso também satisfizesse a regra da cadeia. São coisas naturais da gente esperar. E eu vou apresentar logo de cara que noção é essa, e ela é uma noção meio difícil de engolir, talvez, para quem nunca viu. Mas depois a gente vai ver que ela, em algum sentido, é inescapável, que a noção mais natural que a gente poderia ter, ela não satisfaz essas três propriedades. Qual noção é essa? Bom, vamos botar a definição aqui. Vamos chamar de V e W nossos espaços vetoriais. Vou tomar um aberto contido em V. A razão de ter que tomar um domínio aberto vai ficar claro depois. Em W.
diminuir um pouquinho esse rabinho aqui. O f de w. Dizemos que f é diferenciável em x0 no domínio se, e agora vem a parte talvez meio difícil de engolir, se existe um operador linear eu vou chamar provisoriamente de A, limitado, isso eu vou lembrar o que significa. Bom, mas por enquanto vamos pensar, se existe uma transformação linear, vou botar aqui direito, não é operador, transformação. A de V em W, está limitada aqui, tal que se eu olhar, bom, vou escrever simplesmente assim, f de x mais, botei x0, né? X0 mais h menos f de x0 menos AH. Isso aqui é a norma em W, isso aqui é a norma em V. E o limite disso quando H tende a zero em V é zero. E se existe esse operador, então a gente chama esse operador x0 de A. Depois a gente vai ver que ele está unicamente definido por esse limite. Tá, isso aqui é a chamada noção de derivada de Fréchet. Vou botar o nome do Fréchet aqui. Ela faz sentido entre dois espaços vetoriais quaisquer, tem essa vantagem, mas ela é um bocado abstrata, né? Não é muito fácil entender o que está acontecendo aqui. Então vamos com calma tentar descobrir isso. Bom, primeiro eu quero lembrar o que é limitada, né? Eu não sei se vocês lembram, mas limitada é... Eu vou acrescentar essa observação aqui e mais algumas coisas, né? Tinha uma noção que a gente falou lá atrás, que era que você tinha uma aplicação linear de V em W, você podia definir uma norma para ela, dessa forma aqui. Isso é uma norma porque, bom, vamos dizer, então A é limitada se a norma dela é finita, se esse supremo aí é finito, ou A é limitar, vou chamar a transformação linear, né? Limitada. Vocês lembram que a gente chegou a provar que para uma transformação linear ser contínua, ela tinha que ser limitada, né? Era C e somente C. E a mesma coisa, então ela é contínua, C e somente C ela é elíptica, C e somente C é limitada. A gente fez coisas também para transformações multilineares que vão ser úteis depois. Bom, mas isso aqui então é um fato. A gente sabe então que isso é a mesma coisa que pedir que a A seja contínua. A gente vai usar esse nome aqui, L de V em W, para o conjunto de A de todas as A's lineares ilimitadas entre os espaços vetoriais V e W. Tá certo? E é um fato, que eu vou botar aqui, fato. A gente vai se acostumar com essa ideia aqui, então isso vai aparecer naturalmente quando a gente for fazendo as coisas. Mas é um fato que isso aqui, ou seja, se eu pego o espaço de todas as transformações lineares de V em W e ponho isso aqui nele,
Isso aqui é um espaço vetorial normado, bom, que é completo, que é Banach, se o... a gente vai voltar isso aqui depois. Se W é completo. Acho até que eu passei, talvez tenha passado exercício sobre isso antes, mas eu realmente não me lembro. Mas isso aqui, bom, só mais uma observação que a gente vai voltar a ela depois. Mas o importante aqui é a gente lembrar, principalmente, que tem esse espaço de transformações limitadas, a gente vai chamar por esse nome aqui. Então, quando eu digo uma transformação linear limitada, é simplesmente pedir que essa norma seja finita. No caso particular, em que esses espaços aqui são RDs ou RKs ou qualquer coisa assim, a gente sabe que toda transformação linear é limitada. Então, esse limitado não acrescenta nada à nossa definição. Mas, em outros casos, a gente tem operadores lineares, tipo o operador derivada, que a gente chegou a discutir, que não são contínuos, não são limitados, então, né? E aí a gente tem um requerimento não trivial sobre as funções. Tá, bom, essa é a definição, vamos tentar entender o que ela está dizendo aqui. Tá? A ideia é mais ou menos a seguinte, bom, na reta, quando a gente olha a derivada, a gente pode pensar na derivada como um limite, tá certo? Outra maneira de pensar é que a derivada te permite aproximar a função f na vizinhança de um ponto x0 como uma transformação afim, que é a seguinte. Bom, isso aqui, f de x0 mais f' de x0, h, mais uns termos aqui, bom, se a gente quisesse botar uma coisa assim, O de h, onde O de h é simplesmente alguma função que, quando dividido pelo módulo de h, vai para zero, quando h vai para zero. Certo? Então, isso aqui seria... Bom, isso aqui é exatamente equivalente a dizer que aquele limite usual, né? f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Dizer que você tem essa expressão é exatamente dizer que dá a definição de derivada usual. Então, isso aqui a gente poderia dizer, isso aqui é uma aproximação afim da função f na vizinhança do ponto x0. O que a gente está fazendo aqui é muito parecido, no fundo. A gente está dizendo o seguinte, a gente poderia primeiro pensar, né, por que eu não posso simplesmente pegar a derivada da reta e generalizar de alguma forma? Teria que dar sentido para esse quociente aqui. Mas esse quociente não tem sentido em geral, porque a gente não, se o h está no espaço vetorial, como é o caso aqui, né, a gente não consegue dar sentido a essa expressão, não consegue dividir por um elemento do espaço vetorial em geral. Então a gente tem que buscar algum outro meio. A vantagem dessa formulação da derivada na reta é que ela é uma coisa que a gente consegue expressar num espaço vetorial qualquer. Então a gente consegue botar aqui que f de x0 mais h é igual a f de x0 mais df(x0), agora o f maiúsculo, né, para tentar distinguir um pouquinho, transformação linear aplicada a h, mais um ozinho de h, onde o ozinho de h dividido agora pela norma de h vai a zero, no espaço vetorial V, né? Repara que isso aqui agora, bom, no espaço vetorial W, perdão. Né? Isso aqui está em V e o valor de f está em W, né? Pela nossa definição lá. Então, isso aqui, em particular, é um elemento do espaço vetorial W. E o que a gente está pedindo é que esse elemento, que depende de H, né? Esse cara é definido só como a diferença disso com isso.
E a gente está pedindo que isso vá para zero quando dividido pela norma de H. E o H vai para zero em V. E aí isso aqui seria a aproximação afim, né? Quer dizer, a definição de função afim entre dois espaços vetoriais é uma função da forma constante mais uma coisa linear. Bom, então, a definição da derivada como limite de quociente não se generaliza para o espaço vetorial. Mas essa definição da derivada como dando esse termo da aproximação afim se generaliza se a gente trocar esse número aqui, o escalar real, por isso aqui. Assim, digamos que não é absurdo tentar derivar, né? Bom, só para comparar essas expressões, o que eu estou chamando de Ozinho de H lá é esse termo todo aqui, né? Diferença de f de 0 para mais H para f de 0 menos H. Então tá. Bom, isso também é legal porque a gente sabe que na reta tem a série de Taylor, né? Que é que se você quer refinar essa aproximação, você pode tomar termos quadráticos, cúbicos, e aí vem as derivadas de ordem superior. Aqui a gente vai ter alguma coisa parecida com isso. Mas eu quero apontar um ponto que talvez não esteja claro, não seja nem evidente, né? Será que é verdade que quando a gente escrever essa derivada, a gente consegue escrever essa derivada aqui como caso particular dessa definição? Então, e não é completamente óbvio, né? É meio estranho, na verdade. Porque a derivada está definida como uma transformação linear limitada entre dois espaços vetoriais. E aqui eu estou definindo a derivada, bom, essa derivada é um limite em V, dentro do espaço V, né? Então essa derivada aqui em particular é um elemento desse espaço vetorial. A gente precisa entender a relação entre essas duas coisas para saber que, além dessa semelhança aqui da ideia de aproximação afim, que de fato esse conceito novo ele generaliza o antigo, né? Pelo menos no caso. Bom, vamos fazer isso aí então direitinho. Mas isso já vai ter um passo que conceitualmente não é tão óbvio. Então essa vai ser a observação 3. Tá, antes de fazer a observação 3 propriamente dita, deixa eu dizer que eu impus uma limitação que a priori parece meio arbitrária nessa definição. Aqui eu só estou considerando funções com domínio aberto. Tá? Isso tem... A ideia é só para cada pontinho lá dentro ter uma bola ao redor dele, você conseguir, digamos assim, que o H se aproxime de x0 por qualquer direção. É uma tecnicalidade, né? Bom, eu podia ter também começado a definir a gama aqui como uma derivada sobre o intervalo aberto ou sobre um aberto. Essa definição faz sentido de qualquer maneira. Bom, mas ela só precisa que o T seja ponto de acumulação no conjunto. Mas vamos então pensar o seguinte. Vamos olhar o caso em que V, vamos simplesmente olhar o caso que V igual a R, que gama é uma, bom, que U é aberto de R, que gama de U em W é dada e que x0 pertence a U. O que eu gostaria? Eu gostaria de um teorema que dissesse o seguinte. A função gama é diferenciável no ponto x0 se somente se existe a derivada desse sentido aqui e as duas derivadas são iguais. Os dois conceitos de derivada são iguais. O que torna isso algo um pouquinho engraçado é o seguinte. Bom, então vamos escrever essas coisas lado a lado aqui e ver o que tem nelas, né? A derivada no ponto x0, se existir, é o limite quando h vai para zero, h é um número real mesmo, eu vou botar um rzinho aqui embaixo só para enfatizar, t mais h menos gama de t sobre h. E, por outro lado, se eu quiser olhar a derivada, essa aqui é a derivada, vou chamar de usual, porque a definição dela tem a cara usual, mas em algum sentido ela só é usual desde ontem, né? Usual entre aspas. Tá, isso é uma derivada. A outra derivada seria a derivada de Frechet, que seria um elemento desse espaço
tal que se eu olhar a gama de x0 mais h, isso é igual a gama de x0 mais a derivada de gama de x0 aplicada ao ponto h, mais um ozinho de h. Isso aqui é Frechet. Bom, eu vou escrever essa definição aqui em termos de aproximação afim também, mas daqui a pouco. Mas o que eu gostaria que vocês observassem é que não é completamente óbvio que isso aqui com o operador linear tem a ver com esse cara aqui, como eu já disse, né? Se existir, é um elemento do espaço V. Do W, perdão. Né? Agora é W do domínio. Agora eu troquei o domínio. Aonde? Ah, é porque eu copiei de lá, mentalmente. Obrigado. Obrigado. Tá, então a pergunta é como é que a gente relaciona essas coisas. E aí vai vir um momento ligeiramente inconveniente, mas que não é nada... A gente tem que começar a se acostumar com essas coisas, né? A inconveniência que, digamos assim, complica a gente é que esse cara e esse cara são objetos matemáticos diferentes. Um é um espaço de vetores, outro espaço de transformação lineares. O que eu quero argumentar é que esses espaços são isomorfos. Tá certo? Então, eu vou argumentar aqui e eu vou explicar. De fato, eles são isometricamente isomorfos, então eu vou botar isso assim. O que eu quero dizer com esse símbolo aqui é que existe uma abjeção entre esses dois espaços que preserva todas as propriedades de espaço vetorial dos dois e que preserva a norma também. E esse teorema, a cara dele é muito pior do que o que de fato ele está querendo dizer. E a gente tem que pensar um pouquinho para ver por que eu estou dizendo isso, né? Bom, eu acho que se eu apresentar qual é a abjeção entre os dois espaços, tudo fica muito claro. Então, eu quero ter uma abjeção que associa a cada vetor W uma transformação linear de R em W. Então, vou ter a abjeção aqui, vou chamar de, sei lá, de beta, uma função de W. Então, essa função tem que pegar um Wzinho aqui nesse espaço e levar a uma coisa que é linear de R em W. Bom, linear e limitada também. É meio estranho isso que a gente está escrevendo, né? Exceto que não tem nada de estranho. Bom, vamos tentar fazer um desenho aqui. Imagina que esse é o W. Ele está muito parecido com o R3 hoje, mas não tem nada a ver, obviamente. E esse é o vetorzinho que está lá dentro. A transformação linear que eu vou associar a esse cara é a seguinte, bom. Pega essa reta aqui. E o que é uma transformação linear? Eu tenho que definir o que é BW de lambda para qualquer elemento de R. Eu tenho que definir isso de uma forma linear. O que eu vou dizer é simplesmente isso aqui é lambda, o escalar lambda vezes W. Bom, de novo, né? O que eu quero? Uma regra que associa a cada elemento de W uma transformação linear de R em W. Estou dizendo, associa a cada W a transformação linear que pega o escalar e leva esse escalar no produto do escalar pelo vetor W. É uma coisa meio estranha, enfim, mas é só o primeiro de alguns isomorfismos que, dependendo do seu gosto matemático, podem ser feios ou bonitos, que a gente vai ver aqui. Isso aqui certamente é uma definição boa, porque agora é trivial checar que essa operação é linear. Por exemplo, se eu somo lambda 1 e lambda 2, a transformação BW aplicada à soma é a soma
das transformações, né? Só pela propriedade associativa do produto por escalar em espaço vetorial. Bom, tem operação a mais no espaço vetorial R, tem uma operação a mais que é multiplicar um elemento por um escalar. Bom, no caso esse é o produto do R mesmo. E tudo pula para fora bonitinho aqui. Então as definições de multiplicação por escalar no espaço vetorial são tais que isso aqui realmente é uma operação linear de R em W. E aí a gente... Bom, eu disse que isso é uma abjeção, essa beta, né? A volta é muito simples de definir. Dada uma operação linear em R em W, a gente tem que B menos 1 de A é simplesmente você pegar essa transformação linear, ver o que ela faz com o número 1 do R, vou botar aqui para ficar claro. Porque isso aqui, né? Bom, se eu estou pegando... A transformação vai de R em W. Se eu aplicar essa transformação em alguém de R, isso aqui dá um elemento de W. E é fácil ver que uma aplicação é a volta da outra, né? Aqui eu estou dizendo, pega o W e leva na transformação linear, que é esticar o W. Agora, pega essa transformação linear e leva de volta no vetor W. Bom, tudo isso é para dizer, né, de novo, qual é o objetivo. É dizer que esses dois objetos aqui, essa derivada e essa, são a mesma coisa, mas são a mesma coisa por uma razão meio sofisticada. São a mesma coisa porque esses dois espaços são isomórficos. Quer dizer, por enquanto eu mostrei só que ele tem uma abjeção entre eles. Eu já argumentei que essa abjeção, de fato, quer dizer, é fácil ver que essa abjeção é linear, né, no sentido que se eu somo dois Ws, aparece a soma deles aqui. Se eu tomo o produto do W para o escalar sai aqui. Então, de fato, eu tenho uma abjeção entre esses dois espaços, que é uma transformação linear. E é fácil ver que a inversa dessa abjeção também tem que ser uma transformação linear, para o raciocínio geral. A gente vai fazer coisas um pouco mais complicadas e eu vou entrar mais em detalhes nelas. E, bom, o que mais que eu disse, né? Eu disse que essa abjeção preserva a norma. Então, eu disse que quando você pega um W, a norma de beta de W como transformação linear é a mesma coisa que a norma de W como elemento do espaço vetorial. Vamos observar isso rapidinho, por quê? Isso é bem simples, o que a gente está querendo... Vamos calcular, vou botar aqui, embora seja meio feio. O que é a norma de W como transformação linear? É o sup sobre elementos do espaço R, diferentes de zero, de BW aplicada a lambda, norma em W, dividido por lambda, pelo módulo de lambda. Mas isso aqui é exatamente igual a lambda aplicada a W, pela definição, o que é isso? Dividido pelo módulo de lambda, isso aqui é a norma de W. Certo? Bom, então, assim, eu espero que esteja ficando claro que o único obstáculo que tem para entender isso tudo aqui não é a matemática, que é muito difícil, é a nossa visão limitada das coisas, que não aceita necessariamente de forma imediata que essas duas coisas são a mesma coisa, a menos de um isomorfismo. Mas uma vez que você decide que o isomorfismo é esse, então não tem nada difícil de provar aqui. É só a gente aceitar que a gente está provando uma coisa meio abstrata e não ficar tentando necessariamente entender de primeira, sentir que aquilo é uma coisa natural. A gente vai se acostumar com isso com o tempo, mas não é imediato, talvez. Alguém já leu aqui as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis? Então, tem uma hora que o narrador do livro, que é o próprio Brás Cubas, que já morreu, mas isso não vem ao caso, né, ele começa a falar com o leitor. Né? Foi um livro pioneiro nisso que chamam de... Como é que é? Quebra da terceira barreira, enfim. Aí ele começa a falar, reclamar com o leitor, dizer: o defeito deste livro és tu, leitor. Estás acostumado? Bom, eu não lembro exatamente. O teor é meio que você está acostumado à historinha bobinha. E aqui é meio que o defeito dessa demonstração és tu, matemático, porque não estás acostumado a essas... Né? Não é o defeito da demonstração, é o defeito da gente.
Tá, bom, eu dei essa definição, e aí deixa eu só terminar a observação então, que é que se eu quisesse escrever tudo na forma afim, né, o que ia acabar acontecendo aqui ia ser isso. Mais o escalar h multiplicando a derivada, que é um vetor, mais um ozinho de h. E aí a gente olha, né? Bom, o que é isso aqui? Isso é uma transformação linear, né? Transformação linear de R em W, a gente sabe que tem que corresponder a algum vetor W. E a gente sabe que tem que corresponder na forma, bom, isso aqui então tem que ser H vezes W. E está aqui o vetor que a gente quer achar. Bom, então qual é a mensagem, né? Eu não vou escrever essa demonstração, mas ela já está no quadro. A demonstração é a seguinte. Uma função gama desse tipo é diferenciável no ponto x0, nesse sentido de existir o limite do quociente. Se e somente se ela é diferenciável no sentido de Frechet. E, nesse caso, a derivada no sentido do quociente de gama no ponto x0 é a derivada de Frechet, uma vez que a gente faz a correspondência por esse isomorfismo aqui, entre os dois espaços, né? O espaço W e o espaço de transformações lineares de R e W. Então, digamos, a pergunta era muito simples, a gente inventou uma nova derivada, será que ela generaliza a derivada usual? E a resposta é muito simples também, ela generaliza se você aceita o fato que aqueles espaços são isomórficos. Bom, tá, é essa a vida, né? Eu falei que eu ia falar em algum momento por que isso aqui dá a unicidade da derivada, né? Deixa eu falar isso rapidinho, então. Bom, tá, então, temos uma derivada que generaliza o usual. Pelo menos esse defeito ela não tem, de não generalizar. A gente ainda tem que provar que ela é boa com essas propriedades aqui. Tá, então, a minha terceira observação de hoje é a seguinte, é a terceira, né? Não é a quarta, não. Observação 1, observação... Não, é a quarta já. Nossa. A quarta observação é a seguinte, que imagina que... Bom, é a unicidade da derivada zero. Eu vou botar aqui... Bom, imagina que tem uma outra transformação linear, né? Se uma outra transformação linear, eu vou botar assim meio informalmente, né? Quer dizer, eu vou dizer, se essa linha também satisfaz estrela, mas é claro que a linha nem aparece na expressão estrela, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se tem uma outra transformação linear limitada que satisfaz esse mesmo limite, então a gente tem o seguinte, que eu vou mostrar que A é igual a linha, tá certo? Eu vou mostrar isso de um jeito que já está... eu vou mostrar que a diferença de A com a linha é zero para qualquer vetor H. Bom, para qualquer V no espaço V, eu tenho que A de V é igual a linha de V. Essa prova é legal para a gente praticar um pouquinho as coisas. Certo? Bom, transformações lineares são funções. Como é que você mostra que duas funções são iguais? Você mostra mostrando que, dado qualquer ponto no domínio, você tem o mesmo valor de função. Né? Tá, como é que a gente prova isso aqui? A gente tem que usar de alguma forma esse limite, né? Então, eu vou supor que V é diferente de zero nessa prova aqui. Porque se V for igual a zero, isso aqui é igual trivialmente.
certo? Não tem nada que provar aqui. Então eu vou olhar para a norma de AV menos a linha V e vou escrever isso de uma forma engraçada, que eu vou botar a norma de V em cima, bom, vezes um certo escalar T aqui. Não vai ficar claro porque eu estou fazendo isso tudo, mas A de TV menos a linha de TV, tudo isso dividido por, bom, aqui tem um módulo de T também. Então aqui T é um escalar, bom, pode ser positivo se vocês quiserem, aí não precisa de módulo aqui. Bom, por que eu fiz isso? Primeiro porque eu posso, né? Se eu corto isso aqui com isso aqui, peraí, aqui tem um T a mais, não, esse T tá a mais, né? Porque esse T de cima corta o T de baixo. Por linearidade, esse T sai da norma com valor absoluto e corta isso aqui. Então só apareceu esse fator V aqui, né? Por que eu fiz isso aqui? Bom, veremos, tá certo? Agora eu quero usar a estrela lá, de alguma forma. Então eu vou escrever que isso que eu acabei de botar é menor ou igual que 1 sobre módulo de T V. Aí vai ter uma expressão grande agora. A de TV menos F de x0 mais TV menos F de x0. Aqui é W, né? Mais uma coisa parecida para a linha. Bom, eu vou botar o contrário aqui. F de x0 mais TV menos F de x0 menos a linha de TV. E tudo está dividido por TV aqui, né? Bom, por que eu fiz isso? De novo, a primeira resposta é porque eu posso. Eu somei e subtraí esse termo dentro dessa norma, isso não altera a expressão, depois eu quebro em duas partes por desigualdade de triangular, a subjetividade da norma, né? Bom. Oi? Esqueci quem? A norma de V na frente, obrigado. Tá. Mas eu fiz isso para ter expressões parecidas com isso aqui. Alguém poderia objetar, bom, para eu calcular x0 mais TV, aqui, eu preciso... Como é que eu sei que x0 mais TV está no domínio, né? Porque se não tiver, eu não posso calcular f. Bom, o ponto é que o U é aberto, logo o x0 pertence a uma certa bolinha, uma bolha de proteção, como a gente sempre fala, ao redor do U, essa bolinha em V. E aí basta eu tomar um T que seja menor do que R sobre o módulo de V e está tudo ok. Né? Porque isso aqui está dizendo que todo ponto a distância é menor do que R de x0 também está no domínio. Se eu tomar um T menor do que isso aqui, eu garanto que a distância de x0 e x0 mais TV é menor do que R. Então, isso aqui que eu escrevi, eu disse primeiro T maior do que 0, agora eu estou preocupado só com T pequeno. Como a gente vai ver, o que me interessa mesmo para tomar limite. Bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, eu vou reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. V de V, trocando os sinaizinhos aí, eu vou escrever assim, x0 de H de T, menos F de x0, menos A de H de T. H de T é simplesmente TV. Eu estou escrevendo com H para ficar parecido com estrela, ó. Bom, agora eu tenho duas coisas que quando eu mando t para 0, né, são duas expressões desse tipo, exceto que eu escolhi o h especial, que é esse h de t aí.
De qualquer forma, quando eu mando t para zero, esse h está indo para zero. Isso aqui também, porque é o mesmo cara. E aquela coisa estrela me diz que isso aqui vai para zero quando o t vai para zero. Porque quando o t vai para zero, a norma de h de t vai para zero, isso aqui vai para zero. E a mesma coisa aqui. O que eu queria provar, né? Eu queria provar que esse vetor é zero. Eu acabei de dizer que para qualquer t positivo, eu consigo expressar isso aqui como uma constante, né? Uma coisa que não depende de t, vezes esse quociente. Afirmei que para todo t suficientemente pequeno eu tenho essa nova expressão. E que, em particular, quando eu mando t para zero, essa expressão vai para zero. Portanto, essa diferença aqui tem que ser zero. Certo? Bom, tudo maior ou igual a zero aqui, né? Para variar. Disse zero é menor ou igual que isso, que é menor ou igual que alguma coisa que vai a zero quando t vai para zero. E, portanto, eu tenho zero aqui. Está provada a unicidade do limite. Bom, eu fiz essa conta de uma maneira que é um pouquinho engraçada, né? Parei no meio para fazer uma observação, né? Mas a gente tem que ganhar esse traquejo, essa familiaridade com esses objetos aí dos espaços vetoriais que eventualmente a gente ainda não ganhou. Tá, então mas assim, tem unicidade da derivada de Frechet, um objeto bem definido, né? Quando eu digo se existiu um operador, a gente chama esse operador de a derivada de Frechet porque só tem um operador mesmo. Operador não, uma transformação. Né? Se existir uma transformação linear satisfazendo isso, só tem uma só e essa merece o nome de a derivada de Frechet da função f no ponto x0. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Bom, como eu falei, regra de Leibniz também fora de alcance para a gente. Eu vou gastar os próximos minutos tentando falar da regra... Tentando não, falando da regra da cadeia. E depois eu vou explicar rapidinho por que uma noção de derivada que em princípio é muito mais natural do que essa aqui não serve para provar a regra da cadeia. De fato, ela é pior ainda do que ela pode parecer. Com ela a gente não consegue regra da cadeia, a gente não consegue... Noção mais fraca de derivada não permite nem a gente deduzir que a função é contínua no ponto onde ela é diferenciável. Bom, mas tá. Então o que é a regra da cadeia aqui no caso, né? Tem um trabalhinho para escrever. Eu tinha que guardar a definição de Frechet diferenciável em algum lugar. Então, eu vou só guardar essa forma de função afim, né? Então, simplesmente lembrar que isso aqui bom, f de u contido em v em w. E aí eu quero a derivada de Frechet, se existir, satisfaz essa equação aqui. Não satisfaz essa propriedade aqui. Agora vamos apagar coisas. Tá, o que é a regra da cadeia que a gente vai provar? Bom, é o que tem que ser mesmo. Mas é bom a gente anunciar com cuidado, que é o seguinte. Bom, toma uma função, a gente tem V, bom, precisar de 3 espaços vetoriais, né? Bom, a norma do espaço é sempre barra com o nome do espaço embaixo. Então, eu vou botar espaços vetoriais normados. Tome um aberto de V e um aberto no chão. Aberto, bom, aberto, esse aqui também é aberto.
tá ok. É bom. Tome óbvio aberto e um x0 pertencente a esse primeiro aberto, tá ok. A imagem dele por f. Ah, não, tá. Agora tem que definir as funções. E funções, perdão, f de u em v, de o em z. Suponha que x0 pertencente a u é tal que vale as seguintes coisas. Primeiro que a imagem dele pela f pertence para W, obrigado. Isso, essa imagem aqui pertence ao conjunto O. Tá certo? E 2, existem as derivadas de Frechet de fx0 e a derivada de g em y0. Então, a derivada de Frechet, bom, de g composta com f de x0 existe e ela é igual à composição dessas duas transformações lineares, que a gente normalmente escreve como um produto assim. Assim, eu já falei que o defeito daquele teorema, talvez dessa aula, somos nós, os matemáticos, né? E eu acho que esse teorema expressa um pouco essa verdade, mais uma vez, né? Porque, assim, regra da cadeia é uma coisa na reta super simples, né? Você tem um produto de duas derivadas, aqui a gente é obrigado a pensar num produto de transformações lineares, matrizes, talvez, né? Se a gente está em dimensão finita. Coisas mais complicadas ainda quando a gente está em dimensão infinita. Mas, enfim, uma parte da gente amadurecer na vida é a gente aceitar as verdades, por mais desagradáveis que elas sejam. E essa não é desagradável, de fato. É uma coisa que quando a gente se acostuma com ela, fica muito natural. Então, bom, vamos simplesmente provar esse teorema ao invés de ficar falando disso. Uma observaçãozinha que eu vou fazer antes de começar, então vai ser a observação 5 da aula, é a seguinte, que se existe... Diga. Tá um pouco estranho, porque aquele DG no Y0 é a mesma coisa que aquele DG do lado. Não, do jeito que está escrito está errado. G composta com... Isso, obrigado. Isso. Então, a derivada desta função calculada no ponto x0. Obrigado. Essa função, de fato, do jeito que eu defini, ela não está... Ela só está definida, né? Essa é a observação que eu vou fazer aqui. Primeiro, que a f, a g composta com f, o domínio dela tem um pequeno abuso de notação aqui também. O domínio dessa função, do jeito que eu escrevi as coisas, não precisa ser verdade que f de um ponto no domínio de f, que f de qualquer ponto cai no domínio da g, para fazer a composição, né? Então, o domínio dessa função aqui é um certo subconjunto útil, que é o conjunto de todos os pontos x em U, tais que f de x pertence a O. E isso é necessário para eu poder calcular a composta. Eu vou observar aqui uma coisa que eu já falei, mas não provei, e que é que quando existe a derivada de Frechet, a f é contínua. Então, isso é um exercício. Eu não vou nem escrever exercício ali. É um exercício fácil, porque
né, simplesmente pela definição de derivada de Frechet. Quando h vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero mais rápido ainda. Né? Bom, mas aqui, então isso significa em particular, além disso, a gente tem que o y0, que é o f de x0, está num aberto. O que eu quero falar aqui? Eu quero dizer o seguinte. Se eu chacoalho um pouquinho x0, né, se eu mexo um pouquinho x0, eu não posso mudar muito o valor da f. Ou seja, mexer um pouco no x0 significa mexer um pouco na imagem do x0. Como esse conjunto aqui é aberto, significa que qualquer ponto perto do x0, qualquer ponto x perto do x0 tem f de x dentro do aberto O. Bom, também tem um exercício implícito aqui, que é dizer que existe um raio positivo, tal que essa bola está contida no conjunto que eu chamei de útil. Se eu pegar pontos perto do x0, eu garanto que as imagens dele estão dentro do conjunto O. Tá, então no fundo, quando eu estou escrevendo essa expressão, do jeito que eu defini derivada de Frechet, essa expressão nem é muito justa. Ela não é justa porque pode ser que esse conjunto útil, que é o domínio, não seja aberto. Mas eu não estou muito preocupado com isso. O que eu estou preocupado é, existe um aberto, ou seja, no fundo eu estou preocupado com o fato que o x0 é um ponto interior desse conjunto. Então essa composta está definida nesse abertinho ao redor de x0. E é tudo que eu preciso para falar de derivada. A menos desse pequeno abuso de notação, a gente vai continuar como se nada tivesse acontecido. E aí a gente agora vai escrever, né, vai procurar escrever as coisas, tá certo? Eu vou ter que dar nomes a certos bois aqui. Dado um ponto H em V com norma menor do que esse R aqui, né? A gente tem que x0 mais h pertence àquela bola ao redor de x0, que está dentro do domínio da composta, e definimos um certo φ de h, que é simplesmente o resto na fórmula de Taylor, que é isso aqui, f na fórmula de Taylor em h, menos f de x0, h menos φ de h. Bom, desculpa, menos φ de h não, menos a derivada em h. Tá, então agora o x0 está fixo, só o h que vai se mexer. Observe que, bom, essa definição é feita de modo que f de x0 mais h seja igual a f de x0 mais φ de h. Né? Peraí, tá certo isso? Não, tá faltando uma coisa aqui. Isso, agora sim. Não fiz nada demais, só reescrevi coisas. Agora, vamos lembrar que isso aqui é o y0, né? Então, bom, o que eu tenho ao redor de y0? Eu tenho que g de y0 mais... Bom, tem que inventar um outro nome para vetor pequeno. Deixa eu botar... Que nome eu quero dar? Não quero botar... vai ser um nome feio mesmo. Bom, esse aqui está perto de x0, em particular... Bom, além disso, só faltou botar uma coisa aqui.
se norma de H é pequena o suficiente, a gente... Bom, tá, para ser um pouquinho mais detalhado, deixa eu dizer o seguinte. Sabemos também que existe um certo número positivo, um raio positivo, tal que a bola em W ao redor do y0 de raio S está toda contida no domínio da função O lá. Certo? A gente veja aqui como a função, como é a norma dessa transformação linear é limitada e, além disso, a norma de φ de H vai para zero, quando H vai para zero, então a norma dessa expressão aqui, desse termo aqui, né? Que aqui tem o y0 e tem alguma coisa que eu vou querer chamar de, sei lá, H-til. A norma desse H-til, que é um elemento de W, ele é menor ou igual que a soma das normas. Então, o que eu quero dizer é que f de x0 mais h é y0 mais alguma coisa pequenininha. E esse y0 mais alguma coisa pequenininha cai dentro dessa bola aqui. Só para tudo ficar dentro do domínio certinho. Mais φ de h w. Isso aqui é menor ou igual... Bom, a norma de operador tem aquela propriedade boa, né? A norma de transformação linear, que é que se eu pego a transformação linear e aplico a um vetor, o máximo que isso aqui pode dilatar a norma do vetor é pela norma da transformação. A gente já falou disso antes. Bom, se não falou, me alertem agora. Estou supondo que falamos. Se ninguém falar nada, eu vou continuar. Vem só do fato, né, que a razão disso aqui por isso aqui é menor ou igual que o sup. E tudo que eu queria dizer é que essa expressão aqui toda vai para zero quando h vai a zero em v. O que agora está claro, né, porque tem uma constante multiplicada pela norma de h que vai para zero, tem isso aqui que vai para zero multiplicado por outra coisa que vai para zero. Bom, e aí, o que quer dizer isso? Portanto, se a norma de H é pequena o suficiente, a gente tem simultaneamente que x0 mais h pertence à bola ao redor de x0 e y0 mais esse h-til sendo esse cara aqui, pertence à bola, bom, isso aqui está dentro do domínio lá, e isso aqui pertence à bola ao redor de y0 e está dentro do domínio também. Domínio da f, domínio da g. Bom, alguma hora a gente tem que fazer uma conta um pouquinho mais violenta, acho que essa hora é basicamente agora. Bom, o que que... Oi? Desculpa, não. São apenas a mesma de um isomorfismo que leva a letra R na letra S. Tá, então tá tudo bem. Tudo que eu quis dizer até agora é o seguinte, a gente tem esse problema quando a gente trabalha com funções e compostas e tudo mais, de garantir que a imagem de uma cai dentro do domínio da outra. E aí a gente está basicamente se assegurando que isso não vai nos causar problemas, certo? Que se eu tomar um H de norma pequena, eu estou dentro do domínio da U, da F, quer dizer, dentro desse domínio menor, né, dessa bolinha aqui, e que além disso, se eu tomar um H pequeno e eu calculo a G nesse ponto, está tudo bem também, porque está tudo dentro do domínio da G. Ok, e agora?
Bom, agora a gente vai escrever assim. A gente vai dizer que a gente quer que apareça esse operador aqui e a gente quer que apareça de uma forma específica para a gente poder tomar o limite lá e mostrar que a definição funciona, né? Então vamos fazer isso. Eu vou escrever como é que é G composta com F de x mais h, x0 mais h. O que eu posso escrever, porque x0 mais h está aqui, e a imagem está aqui, então está definido. Tá certo? Isso daqui, pela definição do H-til, é exatamente G de y0 mais H-til. O que é a mesma coisa, para botar mais bonito aqui, y0 mais df x0 aplicado a h mais esse φ de h. Aí vamos lembrar da derivada de Frechet da g. Isso aqui então é g de y0 mais a derivada de Frechet. Vamos passar isso logo ali para cima. Isso é igual a g de y0 mais dg de y0 aplicada a df de x0 h mais φ de h mais um termo de resto aqui, que eu não vou chamar de Ozinho de h, eu vou dizer RG desse vetor com RG de um vetor, sei lá, W dividido por norma de W, indo para zero quando W vai para zero. É o termo de resto, só dei um nome para ele nesse caso, para ficar um pouquinho mais claro. Vamos abrir essa expressão um pouquinho mais, né? Essa expressão aqui, então, voltando a botar f de x0 aqui, ela vai ser g composta com f calculada em x0. Aqui está errado também, né? Aqui já tem uma bolinha, não vou fazer isso. G composta com f em x0. Aí tem um termo que a gente quer que seja o termo que vem da derivada. E vem um outro termo, que é a soma desse resto com isso aqui. O φ, eu talvez pudesse ter chamado de resto também da f, né? Mas a notação ia ficar mais bonita se eu chamasse de resto. H mais RG de... desse vetor aí, df x0 h mais φ de h. Depois desse trabalho todo, tudo que eu concluí foi o seguinte, que g composta com f num ponto perto de x0 é tipo g composta com f em x0, mais um operador linear aplicado em h e mais um outro termo. E tudo que eu tenho que me resta para provar é que esse outro termo aqui é Ozinho de h. Não é isso? Bom, aqui, lembra, né? Eu estou provando g composta com f em x0 mais h, é g composta com f em x0, mais um operador linear, que é limitado porque é o produto de coisas limitadas, ou é contínuo porque é a composição de coisas contínuas, dá no mesmo dizer isso, mais esse outro termo aqui. Se eu provar que esse termo aqui se comporta como o resto, tem que se comportar, então eu acabei a prova de que esse operador linear aqui, que essa transformação linear é a derivada. Eu sempre falo operador, mas operador em geral é uma transformação linear de... Normalmente as pessoas usam o nome operador para uma transformação linear de um espaço nele mesmo. Por isso que eu também falo sempre operador e também sempre me corrijo. Ok. Então a afirmação agora que falta para terminar a prova é que aquele termo satisfaz a propriedade que a gente quer dele. E eu vou escrever isso por extenso.
Então, a afirmação que é dg de y0 vezes φ de h mais... bom, desculpa, vou botar aqui. Mais aquele outro termo lá, que é o RG dfx0 h mais φ de h. Tudo isso dividido por h converge a zero quando h vai para zero. Se eu provar isso, acabou. Bom, como tudo na vida, a gente precisa da desigualdade triangular, né, ou subjetividade da norma nesse caso. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vê uma expressão dessa é dividir em duas. Eu vou dividir nesses dois termos aqui, né, que estão aparecendo já nessa soma aqui. Então, aquela expressão que eu quero cotar, ela é menor ou igual que uma soma aqui é norma de z, de fato, né? Porque isso tudo está tomando valores em z. Mais aquele outro termo lá. A norma daquele outro termo. Vamos fazer esses dois termos, mostrar separadamente que esses dois termos vão para zero, tá certo? Como são coisas não negativas, se eu mostrar que cada um deles vai para zero, então tem um sanduíche aqui entre 0 e 0, tá resolvido. Bom, o primeiro termo é fácil. Porque eu posso aplicar a norma de operador e separar esses dois caras aqui. Então, vai ficar a norma de operador. Esse operador linear ele vai de W para H. Para H não, para Z. E aí eu fico com a norma de φ de H, que é um elemento de W, dividido pela norma de H, que é um elemento de V. Agora, repara que, eu já devia ter observado isso, né? Mas é a segunda vez que eu estou usando o fato que eu estou lidando com operadores lineares limitados na minha prova, que é uma parte da definição da derivada de Frechet. E eu usei aqui e usei aqui. Ser limitado é dizer que isso aqui são números finitos, né? São números reais. Eu preciso disso na minha prova. Bom, mas então isso aqui é um número finito. E isso daqui a gente sabe que vai para zero, está escrito aqui, né? Agora vejamos o segundo termo. O segundo termo tem uma coisa um pouquinho chata, que é que esse vetor aqui dentro ele pode ser zero ou pode ser diferente de zero. E a rigor eu teria que considerar os dois casos separadamente. Tá? Eu vou fazer primeiro fingindo que esse cara não é zero. Quando eu tenho esse cara aqui não sendo zero, e depois a gente vai ter que adaptar essa prova para quando esse cara é zero. Vai ser mais uma questão de observar que tudo funciona ainda. Então, quando ele é menor que zero, então eu consigo escrever aquela razão lá. Bom, o segundo termo. Tá, o segundo termo, quando isso aqui acontece, ele é igual a R0, 0H, mais φ de H, dividido por df x0h mais φ de H, vezes df x0h mais φ de H. Aqui a norma em W, aqui a norma em W, aqui a norma em Z, aqui a norma em V. E todos esses termos meio que já apareceram antes, tá certo? Porque aqui eu tenho um vetor. Aqui eu estou me dizendo, quando isso aqui é diferente de zero para todo H, ou todo H suficientemente pequeno, alguma coisa assim. O ponto é que aqui eu tenho um vetor.
e eu estou dividindo pela norma dele. Então, se esse vetor for para zero, está tudo bem com essa expressão. Aqui eu tenho uma outra coisa que eu cotei também, porque a outra coisa é essa expressão aqui, né? Eu tenho exatamente isso aqui. E isso eu mostrei que é justamente o produto da norma de H por uma coisa limitada, que é isso aqui e esse outro negócio que vai para zero. Então, isso aqui, na verdade, é menor ou igual que a norma da dfx0. De novo, estou usando o fato que é uma transformação linear limitada, mais norma de φ de H sobre H. Mas, como isso aqui já vai para zero, o que eu preciso garantir aqui é que eu tenho uma coisa limitada. E está feito, né? Quando H vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui é uma constante. Bom, tudo isso funciona se eu for capaz de fazer essa divisão aqui, pelo menos para H pequeno, que é o que me interessa, né? Se eu não for capaz de fazer essa divisão, também tem que funcionar. E tem que funcionar por uma razão mais idiota, né? Imagina que eu tomo um valor específico de H, imagina que eu tomo uma sequência de HNs indo para zero. Para alguns Hs, para alguns Ns, quer dizer, essa expressão aqui vai ser diferente de zero e essa conta funciona. Então, nessa subsequência dos Ns, tais que essa expressão é diferente de zero, eu tenho a convergência para zero que eu preciso. Mas pode ser que haja uma outra subsequência em que eu tenha essa identidade aqui, igual a zero, né? Mas aí nessa subsequência está tudo bem também, porque nessa subsequência esse termo aqui é zero, né? Para os HNs nessa subsequência, esses termos são zero, né? Bom, o resto, pelo jeito que ele é definido, cadê a definição do resto aqui? O jeito que o resto é definido garante que, né, o resto é justamente, quem é o resto, né? Eu devia talvez ter escrito isso explicitamente. O resto é exatamente a diferença entre g de x0 mais g de y0 mais u menos g de y0 menos a derivada calculada em u. Então, em particular, o resto em zero, não tem dúvida de que ele é zero, né? Então, de novo, a prova formal né? A gente teria que recordar coisas lá de análise na reta. Como é que a gente prova que o limite dessa expressão quando h vai para zero é zero? A gente toma uma sequência de HNs convergindo a zero e prova que ao longo dessa sequência a gente tem o limite desejado. Aí, como é que a gente trataria essa sequência? Bom, divide em dois termos. O primeiro vai a zero porque a gente mostrou. O segundo, a gente tem que considerar os valores de n para os quais essa expressão é zero, e aí o termo correspondente é zero aqui, e os valores de n para os quais esse termo não é zero, mas a gente tem isso aqui, e a gente consegue, ao longo dessa subsequência, provar a convergência para zero também. Tá? Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa que acontece muito na vida, que o argumento só não funciona no caso em que a estimativa é trivial, digamos, né? Porque no caso em que justamente você tem zero aqui, e aí a gente conserta de alguma maneira ad hoc. Bom, então tá, deixa eu voltar a prova, então era para ser uma coisa simples. Assim. Não é tão simples porque a gente tem que se preocupar em checar algumas coisas que talvez a gente se preocupe menos no futuro, não muito distante. A ideia da prova está contida aqui, né? É essa sequência de expressões. Assim, se a gente supõe que está tudo certo com H, que o H é pequeno o suficiente para as contas todas funcionarem, então a gente tem G composta com F. Isso aqui é G calculada num ponto pertinho de y0. Então, a gente aproxima via a derivada, né? Essa aproximação afim. Aqui, aliás, está... Peraí. O que eu fiz aqui? Ah, não, tá. Isso aqui. Está certo. Eu botei esse parênteses à toa. É G de y0 mais esse ponto. Aproximei usando a derivada. E, naturalmente, quando eu faço isso, eu fico com uma expressão que é G composta com fx0, mais o que eu acho que é a derivada, mais um outro termo. E esse outro termo, se as coisas são justas no universo, ele vai morrer quando eu dividir por h e mandar o h para zero. E aí a gente teve o trabalho de provar isso aí. Para tudo funcionar, tem uma preocupação de não cair fora do domínio, de tudo estar certinho, mas... E aí a gente precisa fazer essas estimativas todas. Mas no final dá tudo certo, porque sim. Ótima explicação, né? Tá, eu falei que eu ia terminar a aula dando exemplos, né? Deixa eu falar o que são os exemplos e... Eu até deixei, acho que eu deixei o arquivo aberto aqui, espero que sim, porque eu nunca lembro dos exemplos.
Embora não seja difícil reconstruir, só demora. Bom, tá, a gente tem uma aula super abstrata porque a gente está trabalhando com um conceito de derivada que é abstrato, né? Então agora, deixa eu olhar, eu vou dar um outro conceito de derivada que está relacionado à derivada parcial do cálculo, mas é até um pouquinho mais forte, e eu vou argumentar que esse conceito não satisfaz a regra da cadeia. Tá? Isso vai ser o final da aula. De fato, ele é bom porque ele, em princípio, é fácil de calcular. É mais fácil de calcular que a derivada de Frechet. Mas ele é ruim porque ele não funciona. A teoria dele não é boa, né? Tem a chamada derivada de Gateau, que ela é importante em alguns ramos, né? Não tem nada de errado com ela, não. É que se você... Bom, vamos pegar de novo a f de u contido em v em w e pega um pontinho aqui dentro. Então, a chamada derivada direcional de Gateau é isso aqui. Bom, dado em v, eu posso calcular esse limite aqui. Olha, pega a função f, varia a partir de x0, mas varia só na direção do vetor v. Né? Só anda nessa linha gerada pelo v. E aí divide por t. Se tudo der certo, isso aqui tem um limite. E esse limite, por definição, é a derivada de Gateau. É uma derivada chamada direcional, porque ela só está olhando a direção. Certo? Exercício que é puramente checar a definição. Que quando a f é Frechet diferenciável, no ponto x0, obviamente, né? A derivada na direção v de f de x0 é simplesmente a derivada de Frechet aplicada a v. É só checar a definição. É basicamente escrever... Bom, você escreve assim, vou dizer como é que é, né? V menos é igual a f de x0 mais df x0 calculado no ponto tv, então tem um t que vem aqui para fora, mais um ozinho de tv. Então tem que dividir por t, mandar o t para zero, e observar que dividir por t e mandar o t para zero é mais ou menos a mesma coisa que dividir por t vezes a norma de v e mandar t vezes a norma de v para zero, né? E aí dá tudo certo. É bem facilzinho. Bom, mas então esse conceito aqui é mais fraco que o nosso, né? Seria ótimo se a gente pudesse usar esse conceito mais fraco, mais intuitivo também, né? Porque é só um limite. O limite a gente está acostumado. Tem uma coisa que é ligeiramente suspeita, que é um limite ao longo de uma família muito específica de curvas que passam pelo ponto x0, que são as linhas retas, né? Mas, sei lá, né? Vai ver que funciona. Mas alguma coisa funciona. Mas, de fato, não funciona e já não funciona no R2. Ou seja, não podia ser mais perfeito o contra-exemplo, né? Na reta está tudo bem, isso aqui coincide com a derivada usual. No R2, botei uma dimensão a mais, já não dá certo. E o exemplo é esse aqui. Pega uma f de R2 em R, que assim, é um exemplo muito dramático, na verdade. Então, primeiro, bom, esse exemplo aqui é para provar que uma função que é Gateau diferenciável em todas as direções não é necessariamente contínua no ponto x0. Olha só que legal. Então, a função ela pega um par aqui, né? Quer dizer, vou chamar de x1, x2, mantendo a coerência com a notação do curso. E ela leva nessa coisa engraçada aqui, que é x1 ao cubo, x2... dividido por... Tem uma lógica por trás dos números estranhos aparecendo aqui. Isso se o x não é o vetor zero e leva em zero se o x é o vetor zero.
definir uma função, né? Tipo, se as coordenadas fossem x e y, ia ser x ao cubo, y, x à sexta mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. É meio fácil ver que essa função não pode ser contínua em zero, porque, por exemplo, bom, a gente vai ver explicitamente isso, mas tem uma coisa estranha aqui, né? Que você aqui tem x ao cubo, aqui tem x à sexta, x1 ao cubo, x1 à sexta. Perto de zero isso pode dar muito errado, né? Pode acontecer alguma coisa esquisita aqui. De fato, vamos observar que essa função não é contínua em zero. Pega a de t como sendo t vezes t ao quadrado, então a é uma função de 0, 1, sei lá, de menos 1 em R2. Observa que f composta com a de t, que vai ficar claro por que eu fiz essa escolha de, desculpa, a ao cubo, t ao cubo aqui. É isso mesmo? Vamos ver. Acho que sim. Quando eu pego isso aqui, bom, aqui vai aparecer t, aqui vai aparecer t ao cubo, né? Aqui t de novo, aqui t ao cubo, vai ficar t à sexta. Isso tudo para t diferente de zero, né? T à sexta dividido por t à sexta mais t à sexta, que é igual a 1 meio para todo t, diferente de zero. Mais a função f composta com a no ponto zero, ela é igual a zero, pela definição aqui. Então, bom, se a f fosse contínua, a f composta com isso aqui, que é contínua, devia ser contínua também, né? Mas o que a gente provou, basicamente, é que se a gente está no plano e a gente se aproxima de zero para uma certa curva específica aqui, a gente vê uma descontinuidade na f. Ao longo dessa curva, o valor de f é 1 meio, no zero, ela é zero. Mas agora, essa função aí, ela é perfeitamente Gaussian diferenciável. E a maneira de ver isso é a seguinte. Bom, como é que a gente faz para calcular a derivada de Gaussian? A gente tem que calcular, né, pegar um vetor v e calcular um certo coeficiente aqui. Um quociente, quer dizer. Então, f de x mais tv. Aqui, por algum motivo, a f maiúscula virou f minúscula, né? Vamos seguir com isso, agora que é tarde para mudar. Bom, aqui o x vai ser 0, 0 nesse caso. Então, menos f de 0, 0, dividido por t. Como é que é isso, né? Vai simplesmente aparecer aqui a primeira coordenada do v. Bom, vai ter... Aqui tem uma potência de t, né? Que é t ao quadrado, t à quarta, v1 ao cubo, v2 a v2. E aí eu vou dividir por t elevado a sexta, v1 elevado a 6, mais v2 ao quadrado. Aí tem diferentes coisas que podem acontecer, né? Isso aqui é sempre igual a zero se v1 ou v2 é zero. Né? Lembra que agora o v está fixo, eu só estou variando o t. Se os dois são diferentes de zero, então, aqui tem uma coisa importante, o t2. Como é que isso aqui se comporta para t perto de zero, tá certo? Se os dois são diferentes de zero, né? Bom, o numerador é da ordem de t à quarta. O denominador, bom, quando o t é pequeno, o t ao quadrado ganha do t à sexta. Certo? Eu estou supondo que as duas coordenadas são diferentes de zero, né? Senão eu já resolvi aqui. Mas para t, então, se não é o caso, aqui tem um número positivo e o denominador é todo da ordem de t ao quadrado, enquanto que o numerador é da ordem de t à quarta. Então, isso aqui é um osão de t ao quadrado se tanto v1 é diferente de zero, quanto v2 é diferente de zero. Nos dois casos, a gente vê que a derivada de Gaussian da f no ponto 0, 0 e na direção v é igual a zero, para qualquer direção v que você escolher. Então, esse é um exemplo bem estranho, né?
Bom, essas contas, se vocês quiserem, vocês chequem, mas não é difícil. É um exemplo estranho porque é um exemplo em que, se você se mexe em qualquer linha reta a partir da origem, não só essa função ela é diferenciável, mas ela parece... Bom, de fato, ela é diferenciável fora de zero, como a gente vai provar depois. Mas diferenciável no sentido de Frechet. Mas se você andar numa linha reta, ela parece que é diferenciável em zero também. Diferenciável ainda com derivada nula em zero, né? Uma coisa muito suave. O problema é que se você não se aproximar de zero, zero por uma reta, mas sim por uma curva, você enxerga uma descontinuidade na função. Então isso mostra que esses dois conceitos aqui, quer dizer, embora isso aqui seja muito mais intuitivo, ele já é ruim para a nossa teoria naquela coisa mais básica, quer dizer que uma função diferenciável num ponto é contínua nesse ponto. E de fato, pela mesma razão, a regra da cadeia tem que falhar, né? Olha só, isso aqui é diferenciável com uma função de R no R2, naquele sentido usual de diferencial vetor, que é a mesma coisa que a derivada de Frechet. Aí agora, essa função aqui, ela bom, então a A é diferenciável no sentido de Frechet, em particular é no de Gatot também. A F, ela é diferenciável no sentido de Gatot em todas as direções. Se valesse uma regra da cadeia, essa função f composta com A tinha que ser diferenciável, né? Se valesse uma regra da cadeia, por exemplo, para a derivada de Gatot, essa função aqui tinha que ser diferenciável. Mas ela não é nem contínua. Assim. Ela tinha que ser diferenciável. E agora, nota, quando eu faço a composição, eu tenho uma função da reta na reta, né? Quer dizer, menos 1 na reta. Uma função da reta na reta, para ser diferenciável, ela tem que pelo menos ser contínua num ponto. Mas ela não é contínua no ponto zero. Então, é meio que um defeito genérico, assim, tem outras noções de derivada, tem umas que estão entre o Gatot e Frechet, derivada de Hadamard, por exemplo, mas é um defeito mais ou menos genérico de várias dessas noções que propriedades muito razoáveis do cálculo que a gente está acostumado não se generalizam quando você toma essas derivadas. A de Frechet é que tem a teoria mais legal que permite a gente fazer mais operações, né? Ela também é bastante árdua quando a gente começa com ela, mas não tem muito jeito. É importante a gente se manter nessa linha. E, para enfatizar, não tem nada específico de dimensão infinita, de coisas complicadas, espaços de funções contínuas que, sei lá, que vegetarianas, não sei, não tem nada diferente aqui. A gente está olhando funções de R2 em R e já tem problemas sérios na teoria se a gente escolher a noção de derivada errada. Por isso vai ser importante a gente ficar com essa aqui, que pelo menos para os nossos propósitos é a certa. Tá? Bom, obrigado, gente. Então, até a outra semana.